Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, o nosso último Bom Dia Mercado do mês de outubro. Vou comentar com vocês o meu planejamento pessoal para esse domingo, dia 31 deste mês de outubro, o último dia de trabalho. Geralmente o último dia é um dia que eu costumo tirar um pouco o pé e ir só na boa. Não que eu não costumo, obviamente, ir só na boa nos outros dias, mas eu sempre tenho em mente de não estragar um mês bom ou não piorar um mês ruim, né? Não tentar solucionar tudo no último dia do mês. Isso já me causou muito problema no passado, né? Então eu vou comentar com vocês o que eu pretendo fazer neste domingo, dia 31. Antes disso eu vou passar pelos resultados do dia 30, o que a gente tinha planejado, o que eu realmente consegui trabalhar. Lembrando que isso aqui não é um vídeo de palpites, não tem no título aí escrito palpites, não é um vídeo de palpites. Eu não dou palpites, eu não consigo prever resultados, não deixo nenhum tipo de indicação aqui. O que eu faço aqui do lado no Notion é comentar os cenários de trabalho ao vivo do que eu pretendo buscar. Se esses cenários se confirmarem, provavelmente eu vou estar dentro do mercado, tá bom? Bom, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? E tem links aí na descrição sobre o meu curso gratuito e completo. Tem bônus da Betfair se você não é cliente da Betfair ainda, no seu primeiro depósito. Não bateu a supercotação da Betfair. Toda vez que envolve o jogo do Flamengo, cotação da supercotação da Betfair não entra, né? O último jogo foi classificação do Flamengo, deu ruim, ambas marcam no Flamengo ontem. Aliás, hoje à noite acabou de acontecer o jogo, o Flamengo ganhou de 1-0. Não teve, o Galo não conseguiu furar a retranca do Flamengo. Então toda vez que tiver o Flamengo envolvido, é complicado. Vamos lá. Primeiro em relação aos backs favoritos, tá? Dos jogos que eu tinha separado aqui, qual foi o jogo que eu consegui pegar um back favorito? Porto e Boa Vista foi o jogo que mais me deu leitura para estar back. Não que os outros não tenham dado, tá? Mas parte deles eu não consegui fazer, não consegui acompanhar, e parte deles, na minha opinião, tinha mais leitura para lei do que para back, que é o caso, por exemplo, do Bayern de Munique. Na minha opinião, eu achei uma leitura muito mais para talvez um lei União Berlim do que para um back Bayern. Mas isso é de cada um, tá? Padrão de back, padrão de lei, padrão é muito individual. Cada um sabe do risco que gosta de correr face à odd que o mercado está apresentando naquele momento. Eu não peguei o gol do Real Madrid com o Elche, achei que não tinha padrão, na minha opinião, para estar dentro. O Real Madrid entrou sem o Benzema, com o Vinícius Júnior e com o Marcelo de titular. Acho que o Benzema teve algum problema, né? O Mariano Dias entrou de titular, vinha muito tempo sem jogar, acabou dando um belo passe para o Vini Júnior. O Vini Júnior que fez os 2 gols do jogo e não foi convocado pelo Tite, né? Incrível. O Crystal Palace venceu o Manchester City fora de casa. Olha, eu tinha comentado para vocês que o Crystal Palace antigamente era muito bom fora de casa contra os grandes. Não vinha sendo assim nas últimas temporadas, mas hoje, surpreendentemente, venceram o City, gol do Zaha aqui no comecinho, que eu acompanhei. Depois eu acabei não vendo o restante do jogo. Não sei se tinha padrão para o City, pelo que eu estou vendo aqui de estatística, não tinha nenhum padrão indicativo de que o City estava superior no jogo, então talvez não tenha dado para sofrer esse primeiro gol do Crystal Palace. O Liverpool também empatou com o Brighton, surpreendente. Eu tinha comentado que eu estava com medo de trabalhar o Liverpool por conta dessa trocação franca que o Liverpool faz. O Liverpool saiu na frente aos 4 e aos 24, também não sei se deu padrão. O Liverpool abriu 2-0 e sofreu 2-2. Fazia tempo que eu não vi o Liverpool sofrendo 2 gols em casa, assim, depois de ter aberto o placar. 2-0, para mim foi uma bela zebra. E quem, obviamente, se distanciou ali na frente foi o Chelsea, que venceu o Newcastle por 3-0. O Chelsea buscou o gol o tempo todo, mas os 3 gols foram sair só na segunda parte. Acabei não fazendo esse jogo aqui. Então o único jogo que deu padrão de back para mim foi Porto e Boa Vista, 4-1 no primeiro gol do Porto. Depois eu fechei a posição. O jogo do Freiburg com o Greuther Fürth eu peguei em lei ao time do Freiburg. Estava um pouco alto essa odd, mas não tinha um padrão tão claro de back ao Freiburg. Só que existia ali um padrão, na minha opinião, bem claro de lei ao Greuther Fürth. Tudo que o Greuther Fürth tenta dá errado. O primeiro gol aqui que eu peguei foi um gol completamente ridículo contra o zagueiro, cabeceou para dentro do gol no ângulo. Enfim, infelizmente a situação do Fürth cada vez pior. Eu tinha comentado que provavelmente o Fürth perderia esse jogo
e acabou se confirmando, tá? Então, somente o Porto que eu consegui pegar esse back favorito. No padrão do Sporting, que eu não coloquei aqui, que ele tá aqui, eu selecionei o Sporting para trabalhar, selecionei, ele tá aqui embaixo, ó. Eu tinha comentado, se o Coates jogar, já é bom a gente ficar de olho nas bolas aéreas do Sporting, e cara, foi um replay. Eu peguei esse gol do Coates de canto na insistência. Eu tinha pego um gol antes, num padrão claríssimo de backsport nesse momento aqui, ó. Um padrão muito claro para mim de backsport. Peguei um gol que foi anulado aos 29. E fechei a posição, tá? Só que aí no canto, no escanteio, eu comprei escanteio. Talvez, obviamente, tenha tido sorte de comprar justamente aquele escanteio, mas eu até escrevi no Telegram, parecia um replay, né? O Coates, é impressionante como ele se posiciona bem. O Sporting com ele em campo é outra equipe. E é o que um amigo meu, Pedro, falou lá no Telegram, lá no Discord do Leitura. O Sport é isso. Não fica esperando goleada do Sport o tempo todo. É um time coerente, um time consistente e vai somando seus pontos, né? O Benfica acabou vacilando. Eu não te trago o Benfica para trabalhar aqui. O Benfica saiu na frente muito cedo, cozinhou o jogo, acabou tomando um empate do Estoril lá para os 90 minutos. Em relação ao jogo para gols, Bundesliga 2, eu tinha separado Werder Bremen e São Paulo e foi um jogo extremamente aberto, mas um gol anulado no finalzinho tirou as esperanças. Eu estava no overlimite desse jogo, acabei não conseguindo pegar porque o gol foi anulado, realmente bateu 2 vezes na mão do atacante, mas foi um jogo muito bom de se ver. Parecia que no finalzinho, pelo gol, que o São Paulo iria conquistar 3 vitórias seguidas, mas acabou não conquistando, foi anulado. O gol do Bremen foi marcado pelo Dukšik, que veio do Hannover. Hannover, que eu tinha comentado para vocês que poderia se complicar contra o time do Al-Wick, aquela odd baixa, cadê? Aqui, ó, 1-1. Abriu o placar lá com 4 minutos e no segundo tempo tomou um apavoro do Al-Wick. Eu vou te falar um negócio, hein? Por pouco o Al-Wick não vence esse jogo. O Hannover cansou completamente dentro de casa no segundo tempo, e não foi no finalzinho do segundo tempo, não. Foi do meio para frente, tá? E o Al-Wick consegue somar um pontinho fora de casa, que é sempre importante, né? O problema foi que o Sandhausen venceu o time do Dresden na disputa dos dois times fracos, né? O Dresden não tem criação nenhuma, o Sandhausen conseguiu marcar e conseguiu escapar um pouco, pelo menos na zona de relegation, e enfia ali o Kiel, que acabou empatando com o Hamburgo. Esse jogo aqui eu também tinha separado para gols. Peguei o primeiro gol do time do Hamburgo, foi uma pressão boa nesse jogo aqui, mas de novo, não foi um padrão de back Hamburgo, foi um padrão, na minha opinião, de Leia, que o odd estava por volta de 5, no Leia pior equipe em campo. Não tinha trazido esse jogo especificamente para um Leia pior equipe em campo, porque eu achei que ia ser um jogo mais de trocação, mas naquele momento o Hamburgo estava controlando bem o jogo e deu para pegar esse gol no match odds. E no final eu cacei comprando contra-ataque, eu cacei me expondo no overlimite. O último gol nessa partida, o 2-1 para algum lado, e não veio, muito gol perdido. Comprei belos contra-ataques, mas depois que eu entrei para ficar no overlimite até o final mesmo, bem no finalzinho, praticamente não saiu nada. Teve uma última oportunidade do Kiel no final e não deu nada. O Kiel chega a 8 partidas, se eu não me engano, sem perder para o Hamburgo, e a gente tem agora uma sequência de 3 partidas sendo 1-1. Repetiu essa coisa, e o Hamburgo novamente dentro de casa, ainda com 1 vitória apenas e 5 empates. Ou seja, a torcida do Hamburgo, quando vai ver o Hamburgo em casa, geralmente é para passar raiva, né? O que mais que a gente tinha separado para gols? Atalanta e Lazio. A Lazio saiu na frente do placar, tomou um empate, fez o gol aos 74 e tomou novamente um empate do Derum, com assistência do Demiral lá aos 94, último lance do jogo. Eu não consegui trabalhar esse jogo aqui, estava focado ainda nas competições ali da Alemanha, mas para quem conseguiu fazer esse jogo para gols, talvez tenha sido um dos melhores do dia, tá? Verona e Juventus, também não tinha trago a Juventus para um back. Mais uma vez o Simeone marcando 2 gols, já é o 6º gol dele em 3 jogos. O Verona acabou perdendo o último jogo. Não, empatou com o Udinese, mas não foi gol do Simeone, filho do treinador Simeone do Atlético de Madrid, e ele acabou marcando 6 gols, somando esses 2 com os outros 4 que ele tinha feito na Lazio. 4. Ele acabou fazendo 4, se eu não me engano, na Lazio. Foram 6 gols em 3 jogos, e a Juventus chega, se eu não me engano, a 3 partidas sem vitória. É isso mesmo. Inter, Sassuolo
e Verona perder para dois times de meio do bloco, tá complicado, hein, Juventus? Tá bem complicado. E olha que o Allegri tinha corrigido esse problema, hein, da parte de trás ali da zaga. Bom, já comentei sobre os padrões que não deram back, o Real Madrid já tá aqui. O que mais que falta? Tottenham e Manchester United. Também não fiz esse jogo. 2 gols, aliás, 1 gol do Cristiano, 1 passe pro Cavani e um fechamento de caixão do Rashford. Não acompanhei, não consegui acompanhar. Torino 3-0 Sampdoria. Cadê o jogo do Torino? Tá aqui pra baixo. Acho que eu não marquei o Torino. Marquei, mas era pra estar aparecendo aqui. O Torino fez 3-0 na Samp. Final de jogo foi bastante corrido. Daria pra ter buscado esse limite do Torino, que até demorou a sair. Saiu no último lance, gol do Belotti. Eu não sei porque o Belotti tem ficado no banco. Sinceramente, não sei se é a opção do Juric, se ele tá voltando de lesão. Mas eu não peguei esse limite, tá? Também não fiz nada no jogo do Flamengo com o Atlético, só assisti. Então foi isso. Foi um dia de poucos cliques. Não foi um dia bom pro mercado de gols. Foi um dia bom pro Match Odds. Os 2 backs ao Porto e ao Sport e os Leis ao União Berlim, ao Furt e teve mais um ao Kiel. Me pagou bem no Match Odds, mas mercado de gols, se eu não estou enganado, nenhum limite que eu entrei. Eu não me expus em longa exposição hoje. Nenhum limite entrou. Tá? Então vamos apagar aqui para comentar sobre o dia de amanhã. Eu pretendo fazer hoje um vídeo mais curto, porque realmente a gente tem menos oportunidades amanhã, pelo menos é o que se parece, tá? Vamos lá. Deixa eu deletar os jogos finalizados. Vou começar pela Série A, tá? Série A italiana, 1,33 a odd da Inter contra a Udinese. A Inter em casa tem 2 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu, só tomou 4 jogos. A Udinese como visitante só tem 1 derrota, tomou apenas 5 jogos, não é 5 gols. Não é uma equipe da Udinese que costuma sofrer tantos gols assim, tá? No geral são só 14 gols. Não são apenas 2 gols a mais do que a Inter. A deficiência da Udinese, obviamente, é o ataque. Tanto é que a gente teve a saída do Rodrigo De Paul, que vai fazer muita falta. No confronto histórico entre os dois, mais ou menos aqui, quase sempre é um jogo com menos de 2,5 gols, ou seja, um jogo truncado, mas a Inter vem de 7 jogos sem derrota, então existe aqui um grande favoritismo para a Inter, tá? Deixa eu dar uma olhada no histórico aqui, ó. 5-1 Inter, 0-0 Inter, 0-0, 1-0, 4-0, 3-1. Não, até que tem bastante gols, né? Os últimos 5 é que tem poucos. Mas se você pegar a média aqui, ó, até que tem bastante gol sim. Deixa eu ver a Inter dentro de casa. Vem de 2 empates para a Juventus e para a Atalanta, times do bloco de cima. E a Udinese fora de casa vem de 2 empates. Sampdoria e Atalanta, um time do bloco de baixo e um time do bloco de cima. Eu não sei se eu conseguiria vir aqui para buscar esse back a Inter, mas eu acho que vale o benefício da dúvida, como eu gosto de dizer, né? Vale você assistir o jogo e ver se esse back Inter vai dar algum tipo de leitura, tá? Cada um tem a sua, tá bom? Cada um tem a sua leitura. Genoa e Venezia, jogo de baixo da tabela, os dois times brigando para não cair. A gente tem um Venezia que marca pouquíssimo gol, é o time que menos marca gol na competição, apenas 8 gols. E o Genoa que marca também relativamente pouco, mas que sofre bastante, tem uma das piores defesas da competição. Dentro de casa o Genoa não venceu nenhuma ainda, só tem 7 gols feitos e 9 tomados. E fora de casa o Venezia só tem uma vitória. O Venezia puxa esse jogo para under, né? Mas o Genoa puxa esse jogo para um over. Eu ficaria de fora, tá? Eu acho que se eu for trabalhar alguma coisa aqui, eu viria para o Match Odds. O Genoa, ele tem se envolvido constantemente em jogos de alavancagem. Vamos puxar aqui, ó. Teve um 2-2 com o Bolonha, um 3-3 com o Verona, que foi muito bom. Teve um 2-2 com o Sassuolo, um 3-2 com o Torino, um 3-2 contra o Cagliari fora de casa. Ou seja, é um time que se envolve bastante em gols, em recuperação de resultado, em alavancagem. Já o Venezia é aquele time mais compacto. Um 2-1 para o Salernitana, tomou 3-1 do Sassuolo, aí fez 1-0 na Fiorentina, 1-1, 1-1, 2. Tá vendo? O Genoa puxa mais esse jogo para gols. Então, eu vou deixar esse jogo rolar primeiro para ver se vai ter alguma oportunidade no ao vivo, mas me parece um jogo bem difícil de se fazer
pelo nível emocional que é esse jogo de disputa de rebaixamento, tá? Sassuolo e Empoli. Aqui eu acho que seria um bom jogo para buscar gols. Se a gente puxar as duas partidas entre os dois, as últimas 5 dos 6 foram mais de 2,5 gols. O Sassuolo está a 3 jogos sem derrota, sofreu gol nos últimos 4 jogos. O Empoli sofreu gol nos últimos 5. Deixa eu puxar os últimos confrontos aqui do Sassuolo em casa. 3-1, 2-1, 1-0, 1-0, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. De maneira geral, o Sassuolo tem se envolvido nos últimos jogos. Tomou 2, tomou 2, tomou 1, tomou 1. É um time que toma gol, o Sassuolo. E aqui o Empoli, ó, como visitante, venceu a Salernitana, perdeu para Roma, venceu o Cagliari, venceu a Juventus. É um bom visitante. Acho que a gente pode ter sim um jogo para gols aqui. Sassuolo e Empoli. Eu só não coloco o Sassuolo como um time que pode se complicar, porque eles estão bem parelhos em relação a mando de campo, né? O Sassuolo tem 2 vitórias em casa e 1 empate. Só perdeu 2. E o Empoli tem 3 vitórias fora de casa. Essa cotação de 1,70 do Sassuolo, ela tá me dizendo que pode ter uma correção aqui, cara. Vamos dar uma olhada nisso aqui durante o jogo, depois a gente comenta. Sassuolo. Possível correção de preço, o que é isso? Correção de preço é quando o mercado vem com uma expectativa criada e na hora da realidade, principalmente nos primeiros 20 minutos de jogo, a coisa é completamente diferente. O mercado toma um susto, precisa reagir, existe uma aflição e com isso, correção de mercado. Eu explico bastante isso no meu curso. Tá bom? Fiorentina e Spezia, um jogo muito baixo essa odd da Fiorentina. Eu confesso para vocês que eu ficaria de fora. Eu acredito numa vitória da Fiore, mas para 1,45 é muito baixa. A Fiorentina vem numa fase de regressão, na minha opinião, à média. Estava muito acima, tinha vindo aqui, ó, de 3 vitórias seguidas contra Torino, Atalanta, Genoa, aí depois venceu o Udinese, mas agora já vem de 3 derrotas em 4 jogos. Sinceramente, acho essa odd um pouco baixa, e essa odd ela vem especificamente por conta da fraqueza do seu adversário, que é o Spezia. O Spezia, se eu não me engano, como visitante, só venceu uma, ele tomou 15 gols em 5 jogos, média de 3 gols por jogo. Então sim, eu acho que isso aqui pode ser um jogo bom para gols e não especificamente para match odds. Se for trabalhar match odds aqui, cuidado. A Fiorentina pode demorar a marcar e você pode tomar aí um prejuízo interessante. Mas é bom olhar isso daqui, ó. A média de gols da Fiore em casa é muito baixa, tá? Isso talvez puxe esse jogo um pouco para o under. Salernitana e Napoli, aqui a gente pode ter um back ao Napoli encaixando, Salernitana e Napoli, porém a gente pode ter um back à la Napoli aqui. Por que eu chamo assim? Na temporada passada o Napoli ele dava uns padrões de back que era único, ou seja, não era às vezes aquela pressão absurda, recuperação de segunda bola, era um padrão um pouco mais reativo. Era um time que se defendia muito bem, que é como faz o Napoli hoje em dia, obviamente, né? Você vê ali que o Napoli só tomou 3 gols na competição, né? Não tem 100% de aproveitamento, mas é um time muito bom. Como visitante é o melhor, só tomou 2 gols. Mas o padrão do Napoli específico dele era um time que conseguia sofrer e sair para o contra-ataque com muita velocidade, né? A gente sabe que quem tem que jogar no time do Napoli é o Osimhen, que parece que está fora. Isso é muito importante, porque apesar do Dries Mertens ser o maior artilheiro da história do Napoli, tendo passado até o Hamsik e o Maradona, se eu não estou enganado, o time do Napoli precisa muito do Osimhen. Então, na minha opinião, vai fazer bastante falta. Mas não custa dar esse benefício da dúvida, porque a Salernitana, dentro de casa, só tem uma vitória, 1 empate, perdeu 3, tomou 11 gols. Não é uma média assim tão grande, mas é uma média considerável. Vai pegar o líder do campeonato. E esse jogo aqui, o Napoli pode colocar ainda mais vantagem para frente dos seus adversários, tá? Roma e Milan, clássico, difícil. Acho que é um jogo que pode ser pautado tanto para gols quanto para under. É muito difícil de imaginar um cenário correto para esse jogo. A gente sabe que o Nicolo Zaniolo está jogando, isso é importantíssimo para Roma. O Pellegrini, que fez um golaço de falta também, e o Tommy Abraham também é muito importante. Mkhitaryan também está jogando bem.
Acho que isso aqui é o importante para a Roma em relação à parte criativa e de ataque. Para o Milan, a gente tem o Zlatan Ibrahimovic, o Brahim, o Leão, o Kessie está jogando, voltou, o Ante Rebic está fora de lesão ainda. O goleiro principal, aqui o Mainan, que veio do Lille campeão, está fora. O Tatarussano, na minha opinião, não é um goleiro confiável, tá? E, na minha opinião, com todo respeito, eu acho que o Milan está acima da média. Está acima da média. Ele é muito bem treinado, mas eu acho que ele está bem acima da média. É que o campeonato italiano esse ano, ele está nivelado um pouco por baixo. Mas o Milan está um pouco acima da média, na minha opinião. Mas é um jogo muito parelho. Se der um padrão mais tranquilo, dá para buscar sim um Leia per equipe em campo aqui. Ou seja, se a gente tem trocação de ataque contra ataque, aí não. Aí provavelmente eu vou me direcionar para o mercado de gols. Mas se eu tenho um jogo mais cadenciado, a Roma cuidando talvez do primeiro tempo, o Milan jogando bem no segundo, eu posso ter movimentações de mercado tranquilas para trabalhar aqui num Leia per equipe em campo. Fechou? Terminamos a Itália. Temos aqui um Angers Nice. Eu não conheço tanto a equipe do Nice. Todo mundo tem me chamado a atenção para trabalhar o Nice, porque o treinador do Lille, que foi campeão, veio para o Nice. Está numa fase muito boa, já está aqui em terceiro lugar na competição. O Nice, deixa eu dar uma olhada aqui nas partidas do Nice. Vem de várias vitórias, 1, 2, 3, 4, 5 vitórias, se não me engano, nos últimos 9 jogos ou 10 jogos. Como visitante, talvez não seja tão bom assim como visitante. O Angers, dentro de casa, é um time duro. Vai ser complicado aqui, viu? Mas eu vou só observar, tá? Temos o Rangers pegando o Motherwell a 1,40. O Rangers, se eu não estou enganado, no último jogo não conseguiu vencer o St. Mirren, não. Quem que o Rangers jogou? Contra o Aberdeen, foi 2-2. Rangers que vinha numa sequência muito boa, continua na liderança do campeonato Rangers, mas um ponto só na frente do Celtic. O Celtic ficou 0-0, se eu não me engano, no jogo do Celtic, perdeu um gol de pênalti aos 93 minutos. O Celtic, ou seja, perdeu a oportunidade de passar à frente do Rangers, e o Rangers agora pode se distanciar. Não costuma ser um jogo fácil aqui para o Rangers, ó. Apesar do Rangers não ter derrota nos últimos 12 jogos, costuma-se ambas marcam, costuma sofrer gols nos últimos 4, ó. 1-1, 1-1, 3-1. Mas eu vou, como sempre, dar o benefício da dúvida. Motherwell e Rangers. Vamos acompanhar. Que hora que é esse jogo? O jogo vai ser às 9 da manhã. Dá para assistir, né? Um pouco antes ali da Bundesliga 2, pelo menos uns 30 minutos. Quem sabe dar um padrãozinho de back pra gente entrar na Bundes 2. Daquele jeito. Falando em Bundes 2, temos Karlsruhe e Paderborn. Não temos a suspensão do melhor jogador do Paderborn. Ele está pendurado, o Sven Michael, que é o número, se eu não me engano, número 10. Qual que é o número do Sven Michael? Não sei. Não está dizendo aqui. Mas é o melhor jogador do Paderborn. Eu acho que ele vai jogar. Está pendurado, então é bom ficar de olho para o próximo jogo. O Karlsruhe vem de classificação para cima do Leverkusen na DFB Pokal. O Paderborn já havia sido eliminado pelo Dresden. A gente tem um histórico do confronto entre os dois com menos de 2,5 gols. Se a gente pegar os últimos confrontos aqui, ó, teve um 2-2, aí teve 1-0, 0-0, 2-0, 0-0, 2-0. Um jogo difícil, tá? O Karlsruhe dentro de casa, mediano, bem mediano. E o Paderborn é o melhor visitante da competição, com 4 vitórias em 5 jogos. O Paderborn ele deu uma caída. Se a gente olhar os últimos jogos do Paderborn, neste campeonato, você vê que ele vinha num embalo muito bom, agora já vem de um empate e uma derrota, né? Mas empatou com o Regensburg, que é um time que ele está disputando ali em cima, e contra o Hamburgo. Então vem perder para o Hamburgo, teoricamente até que normal. Time muito pilhado do Paderborn, tem tomado muito amarelo, alguns vermelhos de vez em quando. Um jogo muito pautado na bola aérea. A bola aérea do Paderborn também é boa, apesar do Karlsruhe ser excelente. Acho que a gente pode ter um jogo mais truncado aqui. Eu acho que pode sim direcionar para um jogo para gols, mas para mim ele vai ser parecido com o Schalke 04 e Heidenheim. Um jogo duro, difícil, parelho, que pode ser um jogo que pode desencadear em gols, mas que pode ser decidido também pelas bolas aéreas, tá? Karlsruhe contra Paderborn. E eu vou escrever aqui já bolas
aéreas, para a gente ficar de olho nisso, tá bom? Ingolstadt e Regensburg. Aqui o Regensburg está com uma cotação, eu diria até com uma cotação alta, apesar de eu não ser um grande fã do Regensburg, mas ele está com uma cotação até um pouco alta, porque o time do Ingolstadt é muito fraco, só tem uma vitória na competição e não foi dentro de casa, são 0 vitórias dentro de casa, apenas 3 gols feitos e 8 sofridos, e o Regensburg acaba por ser um visitante mediano para cima, vai. Só que, enfim, eu não consigo gostar tanto assim do Regensburg, mas o adversário do Regensburg puxa esse jogo para ser um pouco mais favorável para ele. Eu não sei se eu conseguiria vir para esse jogo para trabalhar gols, né? Porque pode ser aquele jogo que direcione para a gente uma leitura de longa exposição e acabe caindo no ritmo, né? Você tem um Ingolstadt que precisa demais do gol, mas se o Ingolstadt sai na frente, como será que ele vai se comportar? Será que ele vai recuar para pontuar? Sabendo que o Aui, por exemplo, pontuou fora de casa, sabendo que o time do Kiel empatou com o Hamburgo, sabendo que o Sandhausen venceu o Dresden fora de casa, ou seja, precisa pontuar, né? E o Regensburg, se sair na frente. Aí se o Regensburg sair na frente, eu acho que com a exposição do Kiel, do Ingolstadt, a gente pode ter um jogo tendendo para uma possível para um aumento de vantagem do Regensburg. Mas então assim, eu não consigo vir trabalhar gols aqui enquanto não enxergar o cenário. Talvez se o Regensburg sair na frente, a gente pode ter um cenário mais indicado para gols, tá bom? Quem sabe, tá? E por último, Hansa Rostock contra Fortuna Düsseldorf. Eu sou fã do Fortuna, eu acho que o time do Fortuna é muito melhor do que o Hansa Rostock. Dentro de casa o Hansa tem 10 gols sofridos, 2 gols por jogo praticamente, apenas uma vitória. E o Fortuna dentro de casa, fora de casa é um time muito bom. 3 vitórias em 6 jogos, tomou apenas 7 gols, mas também só marcou 7. O que me puxa para baixo para não trabalhar gols aqui inicialmente? A pontaria do time do Hansa. 11 gols feitos apenas, dentro de casa apenas 5. É uma média de praticamente 1 gol por jogo que esse time tem, mas tem uma pontaria horrorosa. Ele jogou com o Sandhausen, num jogo onde ele podia ter virado, sabe, feito uma situação muito boa a favor dele na liga. Perdeu muito gol, tem vários vídeos aqui que acabaram virando meme de tantos gols perdidos, mas é muito difícil cravar que pode ser um jogo para gols aqui. A gente não tem tanto histórico, porque os dois praticamente não se enfrentaram. Os enfrentamentos entre os dois eram na Pokal, porque o Fortuna acabou de cair para a segunda divisão e o Hansa Rostock era de terceira divisão. Então quando a gente teve o confronto entre eles em 2006, por exemplo, era uma Pokal. O Hansa estava na terceira provavelmente e o Fortuna estava na primeira. Aí teve um confronto aqui na Bundesliga 2 em 2012, tá vendo? Onde o Hansa acabou vencendo um e o Fortuna venceu o outro. Então um jogo assim, muito parelho, muito difícil de usar essas estatísticas aqui de histórica que não dá para fazer nada. Os dois times vêm sofrendo gol nos últimos 3 jogos e os jogos do Fortuna têm sido puxados para mais de 2,5 gols, pelo menos, tá? Então eu vejo um favoritismo do Fortuna aqui, mesmo jogando fora de casa, principalmente nas bolas aéreas, mas eu vou deixar esse jogo para ao vivo, talvez eu não venha para trabalhar gols aqui inicialmente, tá? O que mais que eu deixei de fora? Bundesliga 1, muito fraco no dia de hoje, muito fraco. Augsburg, Stuttgart. O Augsburg a gente já sabe, né? Tá ali beirando e namorando com rebaixamento. Ou até com talvez uma relegation. O Stuttgart vem numa fase muito fraca. Se a gente puxar as últimas partidas do Stuttgart aqui, ó, neste campeonato, a gente vai ver uma vitória nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. Uma vitória, uma, dentro de casa contra o Hoffenheim. Como visitante, o Stuttgart não vence há muitos jogos. Deixa eu ver se o Stuttgart já venceu como visitante alguma vez. Nenhuma. Stuttgart não venceu ainda como visitante, só fez 2 gols fora de casa. E o Augsburg, dentro de casa, ele tem uma vitória apenas e marcou 3 gols. Então fica difícil. Por mais que a gente tenha na cabeça que o Stuttgart é um time over, que veio da Bundesliga 2 papando todo mundo, deu uma caída, perdeu bastante jogador. O Gonzalez, que foi para o time da Fiorentina, está fazendo bastante falta nesse time do Stuttgart. Então eu ficaria de fora desse jogo pro mercado de gols, mas talvez eu possa vir aqui Augsburg e Stuttgart e tentar ter alguma leitura aqui para o match odds, para ter um layer per equipe em campo.
tá? Outro jogo da Bundesliga que a gente tem é um Gladbach contra o Bochum. O Gladbach vem com uma moral do caceta depois de enfiar 5-0 para cima do Bayern de Munique no DFB Pokal. Não é para qualquer um. Fazia anos e anos e anos que o Bayern não tomava esse pipoco todo. O time do Bochum não é um time muito bobo, mas não é um time muito forte, né? Fora de casa só tem uma vitória, tomou 13 gols, quase 3 gols por jogo. E o Gladbach, apesar de não ser um excelente mandante ainda nessa competição, pode vir a ser porque tem uma torcida muito grande, né? O verdadeiro Borussia, como eles falam, só tem 3 gols sofridos dentro de casa e não perdeu nenhuma ainda. Eu acho que o Gladbach ele tem um histórico de ter um início de jogo muito forte, tá? Então talvez se a gente ter mais ou menos um repeteco de como o Gladbach começou contra o Bayern, o Bochum pode acabar sofrendo o gol primeiro aqui, tá? Se o Gladbach sair na frente, é bem provável que a gente tenha um jogo desencadeando para gols. Então eu vou até escrever isso daqui. Gladbach e Bochum. Gladbach. Ai, meu Deus. Saindo na frente. A gente pode ter um jogo desencadeando para gols aqui, tá? Se o Bochum sair na frente, como é um time que precisa precisa pontuar, o Bochum precisa pontuar. Eu acho que talvez esse jogo tende a dar uma segurada, mas o Bochum também é um time que contra-ataca muito bem. Os dois times são excelentes na transição e velocidade. O Gladbach, quando está ganhando, é muito bom. O Bochum acabou marcando um 2-0 contra o Frankfurt assim, dentro de casa. Estava vencendo de 1-0, o Frankfurt veio para cima e o Bochum conseguiu utilizar bem essa transição, mas o Gladbach é um pouco melhor, né? Não dá para comparar, tá bom? De La Liga, eu tenho feito pouco. O último jogo do Atlético de Madrid eu até fiz contra o time do Levante, foi bom, deu uma alavancagem boa. Dentro de casa contra o Betis me parece uma cotação baixa. O time do Betis tem problemas defensivos, mas lá atrás é um time que lá na frente é um time que dá muita conta. O time do Betis tem apenas uma derrota, sofreu 5 gols, 1 gol por jogo, vai. E o Atlético de Madrid dentro de casa somente 2 vitórias. O time empata bastante. Olha, que confronto aqui, hein? Quanto tempo que eu não vejo Real Sociedad, Rayo Vallecano, Osasuna, Atlético de Bilbao, Betis na parte de cima da tabela. Putz, ó. Tempos áureos da La Liga, que já foi muito boa. Não sei o que fazer aqui. Não sei mesmo. Acho que o Atlético está com uma odd baixa, tá? Acho que pode estar com uma odd baixa. Eu não viria para trabalhar back Atlético aqui, não. Real Sociedad e Atlético de Bilbao. Bom, a Real Sociedad já foi líder da competição, perdeu a liderança agora com a vitória do Real Madrid e do Sevilha dentro de casa. O Real Sociedad ainda não perdeu, ainda não tomou gol. 4 jogos, 4 vitórias e 1 empate. 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E o Atlético Bilbao só sofreu 2 gols e marcou 3. Não dá para trazer para um jogo para gols, né? Talvez para um jogo para o match odds, mas eu não tenho feito La Liga, então colocar aqui na minha estante de trabalho seria me comprometer com um jogo que provavelmente eu não vou fazer, tá bom? Além disso tudo que eu comentei, a gente tem Brasileirão. O Grêmio pega o Palmeiras, jogo extremamente importante para o Grêmio. Dentro de casa o Grêmio tem 4 vitórias em 13 jogos. E fora de casa o Palmeiras é um bom visitante, tá? Um jogo muito, muito importante para o Grêmio. Eu vou ficar de olho num layer per equipe em campo aqui. Opa, não faz cagada não. Grêmio contra Palmeiras, tá? Ceará e Fluminense. Hoje, cara, praticamente quase todos os jogos são para ler por equipe em campo. Às 16 horas também temos Ceará e Fluminense. Esse jogo eu vou deixar passar. O time do Ceará briga aqui contra o rebaixamento. Olha que eu tô falando do Ceará, hein? O Ceará mudou de treinador, eu não gosto do Thiago Nunes. Ceará com o time com o treinador do Guto Ferreira. Tava ali estabilizado, não sei porquê, foi tirar o cara, já ficou atrás do Bahia, não sei. E o Fluminense ganhou do Flamengo e perdeu pro Santos. Difícil esse jogo, cara, mas eu vou focar em Grêmio e Palmeiras nesse horário, não vou fazer Ceará e Fluminense não. Aí depois desse jogo tem São Paulo Internacional, jogo difícil também, 1,85 a odd de São Paulo. O Inter é um bom visitante, cara, essa odd de São Paulo podia ser um pouquinho mais alta. O Inter, se eu não me engano, ele vem de um empate com o Corinthians e um empate com o Bragantino, exatamente. E o São Paulo
Uma vitória, 2 vitórias nos últimos 9 jogos, 3, 6, 9. 2 vitórias em 9 jogos. A saúde de São Paulo tá um pouco baixa dentro de casa, tá? A gente pode ter uma correção também aqui do São Paulo. Correção inicial, né? Nada de apavoro. Histórico entre os dois. O Inter vem sofrendo gol nos últimos 4 jogos. Não vence a 3, de maneira geral. Sofreu gol a 5. Nos últimos jogos entre os dois, confronto direto, vamos lá, 2-0 São Paulo, 5-1 Internacional. Ih, rapaz, lembra aquele jogo? Foi época de decisão de Brasileirão. 1-1, 2-1, 1-0. O Inter fora de casa, ó. Vitória por 5-1. Derrota por 2-1. Empate. Vitória. Esse jogo é difícil pro São Paulo, tá? Muito difícil. Vou trazer aqui talvez para um Lieper equipe em campo também. Nacional. E o último jogo do Brasileirão do dia é Sport Recife Atlético Goianiense às 8h30, meu irmão. Como diz o nosso saudoso mineiro no Instagram, 8h30, papai. Pode olhar aí. Quem fez, fez. Não, senhor. Domingão, 8h30, não vai rolar. Esse aqui eu vou pular. Fechou? Então eu fico por aqui, esse é o meu planejamento. Lembrando, isso aqui é criação de cenário. Vou só na boa amanhã. Se der oportunidade na Inter, deu. Se der no Napoli, deu. Se não der, fico de fora. Não vou estragar o mês. E muito obrigado você pela companhia de mais um mês aqui comigo. Um grande abraço. Espero que eu esteja mais ajudando que atrapalhando. E a gente se vê na terça ou na segunda noite, porque segunda-feira é dia de folga. Um abraço.